Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Mais uma vez estamos por aqui para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h57 da manhã, nós temos um encontro marcado, onde trazemos sempre uma direção de Deus, uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu gostaria muito que você agora, além de curtir esse vídeo, porque é importante para que o YouTube reconheça a relevância desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando as pessoas para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 127. Salmo de número 127. A palavra do Senhor nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado enquanto enfrentar os seus inimigos no tribunal. Este é um salmo que nos mostra que todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. O texto começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Querido, todo esforço será em vão se Deus não estiver nesse negócio. De repente esse empreendimento que você está tentando, de repente a família que você está tentando constituir, de repente a família que você está tentando restaurar, de repente a vida profissional, seja qual for a área da sua vida, se Deus não estiver nesse negócio, nada vai dar certo. As coisas não vão fluir, as coisas não vão andar. Você vai precisar se esforçar mais do que deveria, porque não está debaixo da direção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todo esforço é vão se Deus não estiver na nossa vida. Observe que no versículo de número 2 ele diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Eu não sei, mas de repente você deve conhecer pessoas que são escravas do trabalho ou às vezes escrava das coisas. Às vezes estão trabalhando para guardar, para simplesmente ter dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Prosperidade não é simplesmente sobre ter dinheiro, mas é sobre ter qualidade de vida. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele diz na parte A do versículo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Há pessoas que estão sendo roubadas pela sua própria cobiça, roubadas por aquilo que está no seu coração, mas que não condiz com a vontade de Deus. E aí se esforçam, se tornam escravas de uma situação, ou de um trabalho, ou de um estilo de vida que a pessoa sequer consegue viver. Tem uma frase que eu acho muito interessante sempre quando eu ouço, que diz mais ou menos assim: arrume a sua casa, mas de forma que dê tempo para você desfrutar dela. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando, guardando, construindo, mas não desfrutam daquilo que tem conseguido, não desfrutam do seu trabalho, do resultado do seu trabalho. Nós precisamos aprender a usufruir daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos aprender a desfrutar das bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a partir desse texto que nós acabamos de ler é que todo esforço sem Deus será vão.
A segunda coisa que nós podemos aprender é que a presença do Senhor é essencial em tudo aquilo que nós empreendemos. Dele vem a nossa segurança, dele vem a nossa provisão. Observe que no versículo 1 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A parte B do versículo 1: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A verdadeira segurança vem do Senhor. A verdadeira proteção vem do Senhor. É Ele quem realmente nos guarda. Você pode colocar segurança 24 horas, sistema de câmera, de alarme, pode colocar tudo. Mas se Deus não estiver guardando, todo esse aparato será em vão. A verdadeira segurança vem de Deus. E aí a provisão também vem de Deus. Versículo 2 diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Veja, quando nós vivemos debaixo da bênção de Deus, quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós cumprimos princípios, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós desfrutamos da provisão de Deus. Até mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está provendo aquilo que nós necessitamos. Sabe o que isso significa para nós? Que nós não precisamos andar ou viver inquietos, angustiados, atribulados. Não. Nós devemos descansar, confiar, obedecer, fazer a vontade do Senhor. Ele sabe o que nós precisamos. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Claro que temos que trabalhar. Temos que trabalhar porque o sustento vem daí. Mas a gente não deve se tornar escravo do trabalho. Porque é Deus quem nos dá saúde, nos dá vida, nos dá vigor, nos dá inteligência, nos dá disposição para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter o nosso sustento. Tudo vem de Deus. A segurança, a proteção, a provisão, tudo vem do Senhor. E aí, a partir do versículo 3, ele vai nos dizer o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã. Filho não é problema, filho é bênção de Deus, é presente de Deus. Talvez a forma como você está criando ou educando os seus filhos não esteja sendo a melhor. Mas não que eles sejam um problema. Tem gente que diz assim: mas agora eu não estou podendo ir à casa do Senhor, não estou podendo fazer a obra do Senhor porque meus meninos estão pequenos, aí daqui a pouco cresce, porque cresceu, tem que fazer tal coisa, daqui a pouco, é porque está estudando fora, está fazendo faculdade. Filho não é desculpa, filho não é problema. Se você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você vai perceber que filho é bênção de Deus. Filho veio para ser bênção, não para ser um obstáculo, um empecilho. Filho não veio para ser problema na nossa vida, filho veio para ser bênção. E nós temos que olhar para eles como bênção, como presentes do Senhor. E aí vem o versículo 4. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Um guerreiro não gosta de desperdiçar uma flecha. Um guerreiro não gosta de desperdiçar uma flecha. Mas existem pessoas que estão desperdiçando a oportunidade de criar os seus filhos no temor do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Queridos, o Senhor nos dá filhos para criarmos para o louvor da glória dele. Deus não nos deu filhos para criar para o mundo. Deus não nos deu filhos para serem entregues ao mundo. Deus nos deu filhos para criarmos no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã. Nós precisamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre amar ao Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e viver para o louvor da glória do Senhor. Nós não podemos perder tempo. O tempo está passando. Daqui a pouco, esses filhos não mais estarão debaixo das nossas asas, não mais estarão conosco, seguirão as suas próprias vidas. E aí, o que é que nós estamos deixando para ele? Tem pessoas que estão trabalhando incansavelmente para deixar herança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não esteja preocupado em deixar herança, esteja preocupado em deixar legado. Porque herança se destrói, se desfaz, legado não. Eu já vi pessoas, já vi famílias muito ricas deixando heranças para os seus filhos, heranças essas que foram construídas em décadas e destruídas em pouquíssimo tempo. Quem recebe pronto geralmente não valoriza. Então,
Não esteja preocupado em deixar herança. Esteja preocupado em deixar legado, em deixar princípios e valores cravados no coração dos seus filhos. Porque onde quer que os seus filhos estejam, eles estarão no centro da vontade de Deus, eles estarão fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, porque princípios e valores foram estabelecidos em seu coração. Portanto, queridos, que nós possamos olhar para os nossos filhos como bênção do Senhor, olhar para a nossa casa como um lugar de adoração, um lugar de consagração ao Senhor. Nossa casa precisa ser um altar ao Senhor. Deus precisa estar presente na nossa casa. Você pode se esforçar ao máximo, mas se Deus não estiver presente na sua casa, todo esforço será vão. Do Senhor vem a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa provisão. E os nossos filhos, a nossa casa, é bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nessa manhã de quinta-feira nós possamos consagrar a nossa família ao Senhor e nós possamos nos empenhar para fazer tudo quanto tiver ao nosso alcance para que a nossa casa seja um ambiente de adoração ao Senhor. Não perca o programa de amanhã, porque amanhã é o Salmo 128, que também é um salmo que fala sobre família, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, muito obrigado por você ter estado conosco aqui nessa quinta-feira. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.